Fala galera, começando o episódio 104 do podcast Filmes Clássicos, escutando a trilha sonora de David Shire para o filme The Taking of Pelham 123. Hoje a gente vai trazer 3 filmes que servirão para você como dicas, naquele esqueminha, cada um de uma nacionalidade, e a gente vai deixar para revelar os spoilers desses filmes no final do episódio, então não precisa se preocupar. Antes de começar, porém, vamos deixar um aviso. A gente sempre convida aqui para vocês entrarem aí no nosso grupo no Facebook, chama-se Podcast Filmes Clássicos. Mas, infelizmente, a gente tem sido obrigado aí a tomar umas medidas para reduzir o número de spam que tem pintado aí no grupo. A gente tem recebido muita solicitação de pessoas que a gente vê que não tem nada a ver com o grupo, com o tema, né, de filmes clássicos, pessoas que estão em vários grupos de vendas no Facebook, que não respondem as perguntas que a gente coloca lá umas 3 perguntas só para dar uma situada e para ver se você quer mesmo participar do grupo. Então a gente resolveu colocar o grupo em status de secreto, o que significa dizer que se você procurar o grupo, você não vai encontrar. Mas se você tem boas intenções com relação ao grupo e quer entrar para participar do grupo com a gente, então você pode mandar aí uma mensagem privada pelo Facebook mesmo, ou para Fred Sanjuro, ou para Alexandre Cataldo, que aí a gente vai te convidar, vai te colocar dentro do grupo do PFC, beleza? Bom pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acessa o nosso site oficial filmesclassicos.com.br e você pode nos ouvir através de outras plataformas. Pode fazer uma procura pelo nome Podcast Filmes Clássicos no seu aplicativo de celular, ou se preferir, entrar direto no Spotify e procurar nosso cast por lá. Lembrando também que temos um canal no YouTube. Se quiser deixar um alô pra gente nas nossas redes sociais, lembra que a gente tem um Twitter e a gente tem uma página no Facebook e um grupo também no Facebook. Basta procurar Podcast Filmes Clássicos. E por fim, se quiser dar uma moral pra gente, entra lá no iTunes, deixa lá a sua resenha dizendo o que você acha do podcast e também marca lá quantas estrelinhas você acha que o nosso cast merece aqui. Valeu? Bom galera, então aí, voltando ao nosso episódio de dicas triplas, que a gente já não faz há um tempinho, certo? Hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo, que fala de Blumenau. Alô Fred, alô pessoal, tudo bom? Tudo bem? E a gente tem mais uma vez aqui com a gente, também de Blumenau, William de Andrade, músico, primeira vez no Dicas Triplas aqui, certo? Fala galera, verdade. Boa noite. Boa noite, meus caros. É isso aí. Fazia um tempinho já. Fazia um tempinho também que a gente não fazia um Dicas Triplas. Então, estamos aqui trazendo 3 filmes. Eu vou começar, como a gente combinou, vou começar com um filme americano, chamado por nós brasileiros de Do Lodo Brotou uma Flor. Ulha! Que beleza de título, né? É um romance isso? Será? Que dramático, né? Não, né? Parece. Na verdade é um filme noir chamado em inglês de Ride the Pink Horse. Um filme aí feito em 1947. Que 47 talvez seja aí o ano de ouro do filme noir, não é isso, Alexandre? Você que curte o gênero também. Pô, grandes filmes ali naquele ano ali, ó. Ah, tem vários, né? Tem Fuga do Passado. Foi o primeiro que eu pensei, Fuga do Passado. Prisioneiro do Passado. A Dama de Xangai. Tem aquele Rancor, que é o Crossfire. Beijo da Morte. O Odd Man Out. Beco das Almas Perdidas. Brutalidade. Body and Soul, que é aquele de boxe com o John Garfield. Verdade. I Walk Alone. Uma série de filmes no ar. E tem esse daqui que eu considero particularmente um ótimo
representante do gênero, tem umas... É um noir diferente. Diferente, é isso que eu ia falar, tem umas diferenças. Aquele A.C. Gomes de Matos, que escreveu aquele livro do O Outro Lado da Noite, né, filme noir, brasileiro, escreveu um livro sobre filme noir muito bom. Ele defende que não seria um noir puro, justamente porque não se passa num ambiente americano urbano, né, como normalmente é o filme noir mais puro, né? Não importa isso, né? Se bem que não é tão raro também, né, ter filme noir ambientado em ambiente rural, mais aberto. Na fronteira mexicana, então, nem se fala, né? Tem aquele Border Incident também, que é legal. Não, o próprio Marca da Maldade, né? Isso. Muitas vezes tido como o marco final do noir clássico 58 do Orson Welles, inclusive tem uma relação com esse filme aqui, Do Lodo Brotou uma Flor, né? Acredito que você vai comentar isso mais à frente. Não sei. Eu vou deixar para você. Mas a gente chega lá. Vamos lá. Eu acho um filme muito legal e que já começa como típico filme noir, né? Apesar dessa declaração aí do A.C. Gomes de Matos, ele evidentemente tem vários elementos do filme noir, e você logo se coloca naquela situação de estar meio confuso junto com o personagem, né? Na verdade, você não precisa saber exatamente quem é aquele homem. Você vê ele chegando, entrando numa estação, indo para um armário, escondendo um papel que você também não sabe o que é. E depois ele esconde a chave atrás do quadro. Aquele plano sequência, né? Se vocês repararem, um plano sequência bacana, aquilo ali. Pega ele saindo do ônibus. Eu tinha visto esse filme há algum tempo, eu não lembrava muita coisa. Eu lembrava do Carrossel, eu lembrava do Thomas Gomes e lembrava do Robert Montgomery, evidentemente. Mas eu não lembrava praticamente nada da trama. E eu notei e fiquei até impressionado com esse plano de sequência no início, né? Então deixa eu até aproveitar que você falou do plano de sequência e falar... Era essa a conexão? A conexão, porque o diretor de fotografia aí é o Russell Mary, né? Ah, sim. Que é o diretor de fotografia que vai fazer com Orson Welles o Marca da Maldade depois, né? E ali meio que ele ensaia um pouco aquele famoso plano inicial do Marca da Maldade, né? Claro que é muito mais famoso e muito mais requintado. Muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Mas esse aí também não é simples, né? Começa na rua, com a chegada do ônibus, acompanha o cara lá pra dentro, depois eu acho que até chega a sair também com ele da estação. Sai um pouquinho e ele pede informação sobre o hotel, quando o cara dá as direções, aí corta e a gente já vê ele na rua em outro momento, né? Um pouco depois dele ter saído ali da estação. Não é um plano sequência tão complexo quanto da Marca da Maldade, mas é um belo de um plano de sequência, por isso que você falou aí, né? Ele entra na estação com a câmera, né? Você imagina um trambolhão daquele, com grua, com carrinho, com mais não sei o que, e ele se virando naquele espaço ali que é confinado, né? Então acho que já começa muito bem o filme nesse sentido aí. E mesmo o A.C. Gomes de Matos, esse negócio que eu falei, de a gente não saber direito o que o personagem vai fazer, a gente vai descobrindo aos poucos que se trata de uma história de vingança, né? Ele vai tentar extorquir um cara para pegar o dinheiro, obviamente, mas para se vingar da morte de um amigo que esse gangster teria contratado, teria proporcionado de alguma forma. Mas o A.C. Gomes de Matos diz que esse personagem do Gagin, que é o personagem do Robert Montgomery, talvez seja um dos personagens do filme noir mais desprovidos de uma identidade. Porque realmente você não sabe praticamente nada sobre ele. Você sabe que ele é veterano, né? Ele é um veterano, voltando da guerra, provavelmente Segunda Guerra Mundial. Que, aliás, é um protagonista... um tipo típico, né, de muitos filmes noir, né, quase um subgênero dentro do noir, do cara desesperado e
transtornado e até com abalos psicológicos aí e com uma outra visão de mundo, né? O cara amargurado, cínico, desacreditado naquela história do sonho americano, né? Tem até uma cena ali onde tem aquele policial, o tal do Rats, que fica seguindo ele e tá atrás de pegar o gangster também. Chega a tentar apelar assim pro lado patriótico dele, e ele diz que tá cansado das pessoas jogarem a bandeira americana na cara dele, né? Sim. Então você vê que o perfil dele é desse tipo aí, né? O cara não tá comprando qualquer coisa mais. Que aliás eu acho que é talvez algo que tá no cerne do filme noir, né? Essa coisa da desilusão, da vida sombria, do humor sombrio que tomou conta da América, né? No período da guerra e do pós-guerra, e ainda que não seja um personagem que é um ex-combatente que está retornando, e geralmente ele encontra um mundo totalmente diferente, né? A vida dele nunca mais vai ser a mesma do antes da guerra, com todas as sequelas e traumas e tudo mais. E ainda que não tenha tido contato diretamente, é um cara que encontra um mundo muito mais sombrio, muito mais triste, né, e tenso. É um acordado do sonho americano, parece, né? O cara parece estar vivendo um pesadelo americano agora. Que o mundo não é tão cor-de-rosa como eles imaginavam. Acho que muita gente vai descobrir isso durante a Segunda Guerra Mundial. Você viu esse filme, William? Você tá aí caladão? Não vi. Aliás, esses dois filmes aí que vocês vão mencionar, eu não vi nenhum deles. Então fica de dica aí pra você. Irei providenciar. Claro, também. Claro. Certamente. Mas é um belo de um filme noir, cara, vou te falar. É o filme dirigido pelo ator que protagoniza o filme, né, o Robert Montgomery, que está dirigindo o segundo filme dele. O primeiro filme que ele dirige, que é A Dama no Lago, é um filme experimental, né? Você pode falar isso? Para quem não lembra, né, acho que a gente até já comentou talvez isso. Se não comentamos, talvez iríamos comentar mais à frente quando fôssemos falar do John Ford, porque o Robert Montgomery era um cara que tinha uma figura muito mais ligada, de ator, né, ligada a comédia romântica, screwball, coisas desse tipo lá do período antes da guerra. Ele próprio esteve na guerra, né? E aí, sim, em 45 ele vai fazer o Fomos Sacrificados, não é esse o título? O They Were Expendable, isso. Com o John Ford. John Ford, e lá pelas tantas, perto do fim da filmagem, o John Ford sofre um acidente no set, né? E tem que se afastar. E pediu ao Robert Montgomery que dirigisse as cenas que faltavam. Algo assim, não sei detalhes. E foi aí que o Montgomery virou diretor da noite pro dia, e no ano seguinte ele faz A Dama no Lago, baseada lá no romance do Raymond Chandler, né? E em seguida do Lodo Brotou uma Flor. O Dama no Lago é famosinho por causa daquela coisa de ser uma narrativa toda em câmera subjetiva, né, como se fosse em primeira pessoa. É considerado uma tentativa meio mal acabada nesse sentido, né? Não chega a ser um grandíssimo filme, mas lembrado por causa disso. Vale pela experiência, porque ele está fazendo isso muito antes da gente conhecer jogos de primeira pessoa. Se for pensar, a ideia é a mesma de um jogo de primeira pessoa. O William, que acho que gosta de jogo, sabe o que eu estou falando. Curto, você com certeza. Tem a câmera subjetiva e só vê o cenário, vê as pessoas, interagir com os personagens através da percepção do personagem que você é. Né? Você está vendo através dos olhos dele. E esse filme, essa Dama no Lago, é assim. Exatamente. A câmera é literalmente isso, né? E é uma experiência interessante. Vale a pena. Realmente não é nenhum filmaço nem nada. A carreira dele é curiosa por isso aí que o Alexandre falou, né? O cara que começa como ator de comédia,
Chegou a contracenar com a Greta Garbo, Bette Davis. Depois ele passa para ser um ator de filmes mais sérios. Ele passa para diretor, depois ele vai passar para produtor. E ele inova também de ter sido o primeiro consultor de um presidente americano, no sentido de dar dicas para esse presidente de como se apresentar para o público americano, né? Algo que a gente tem hoje comum em diversos aspectos. Assessoria de imagem e tal. Isso, o famoso media training, né? O cara que treina os esportistas para como lidar com a imprensa, ou celebridades, entendeu? Ele é meio pioneiro nisso aí. Foi o Dwight Eisenhower que fez um convite para ele para assumir essa função na Casa Branca. Eu lembrei que ele tá naquele filme talvez um dos filmes menos lembrados do Hitchcock, Mr. and Mrs. Smith, antes do Brad Pitt e Angelina Jolie, né? Já teve um Mr. and Mrs. Smith, um casal do barulho com a Carole Lombard. E com ele. Mas é um filme bem pouco memorável, pelo menos não. Lembro que eu vi. Bem esquecível. Eu lembro que eu também. Não é dos meus favoritos. Lembro que eu vi, lembro que tinha um negócio de esqui que eles usavam e tal. Esqui de neve. É uma comédiazinha que meio falha, assim. E ele é o pai também da Elizabeth Montgomery, né? Ah, sim, a feiticeira. A feiticeira, né? Verdade, bem lembrado. Do seriado TV aí da década de 60, se não me engano. 60. Agora, falando sobre as origens desse filme, tem duas presenças femininas importantes nesse filme. Acho curioso. A autora do livro é uma mulher chamada Dorothy Hughes. Vocês vão conhecer melhor o outro livro que ela escreveu, que é o In a Lonely Place, que virou o filme lá do Humphrey Bogart. É o filme do Nicholas Ray. Um grande filme, aliás. Um grande filme noir também. E uma grande atuação do Bogart, né? Talvez do Bogart, da Gloria Graham também. Um ótimo melhores, filme. E é escrito por ela. Isso. Esse livro é a partir de um livro dela. E ela escreveu outro livro também que virou filme noir com John Garfield, chamado Fallen Sparrow. Isso. Só que esse livro que ela escreveu aqui, que se chama também Ride the Pink Horse, quer dizer, cavalgue no cavalo rosa, né? A tradução literal seria essa, que é até uma fala do filme, né? Tem um momento que ele coloca a menina lá, Pila, que é a mexicaninha lá, Wanda Hendricks. Isso, a Wanda Hendricks, para andar no cavalo, no carrossel, e ele fala para ela, anda no cavalo rosa, né? E essa eu tive pesquisando, esse andar no cavalo rosa também tem um sentido metafórico de viver assim a vida no extremo, né? Quer dizer, fazer chegar ao extremo, viver a vida boa, né? Aí eu acho que isso é um pouco do que ele tá atrás ali também, né? Agora, essa menininha é meio esquisita, né? Essa Wanda Hendricks. Você não lembra dela em outro filme, só nesse, acho... Acho que ela fez uns filmezinhos mas acho românticos. Ela fez pouca coisa. Eu dei uma olhada na carreira dela, realmente ela não é lembrada muito, não. Assim. Mas eu não sei se ela... Eu não sei se eu gosto muito da atuação dela, não. Acho ela muito esquisita. Sei lá, não me convence, não. Meio forçado. Inclusive a caracterização como mexicana, né? Uma menina que é de ascendência irlandesa. Então... Pois tá fazendo aquelas coisas de Hollywood, né? De pegar uma pessoa que pode ser que pareça com... Né, que se enquadre em determinada etnia, e aí eles tentam dar uma modificada para ver se emplaca, mas realmente ela não tem muito cara de mexicana, de índia ali, né? Porque ele até chega... Isso é uma coisa também do personagem dele aí, que eu acho bastante interessante, porque a forma dele se colocar, né? Ele é muito direto, sem rodeio, é um cara obstinado. Você vê que ele chega na cidade... E ele mal troca palavras, ele tá sempre... Sim. O diálogo dele é sempre direto. Meio catatônico. Não tem rodeio, realmente. Estúpido, né? Com as mulheres, inclusive. Até cruel, inclusive, com as mulheres e com os mexicanos, de uma forma geral. O personagem da Pila, que quer ajudar ele desde o início,
A gente até não entende por que essa fixação dela em ajudar, né? ele. Ela tem uma fascinação por ele, não sei se é porque... Não parece ter uma conotação sexual, nada disso, mas ela fica seguindo ele, querendo ajudar, me dá lá um patuá lá, um negócio para protegê-lo, e enfim. E ele chega a ser até preconceituoso, né, em alguns momentos ali, que faz uma brincadeira com a ascendência indígena dela, e eu descobri que isso vem muito do livro da Dorothy Hughes, que é algo que tem, mas é assim, não é um preconceito puro e simples só para ser preconceituoso. É para tratar o tema social. O tema social, né? Justamente, porque se você observar no filme, os amigos, as pessoas que ajudam ele, que acabam ajudando ele no problema que ele vai arrumar ao longo do filme, depois a gente pode falar mais no spoiler, são justamente os mexicanos. Ele tem um amigo que é o personagem lá do Thomas Gomes, você já citou ele aí, que é o Pancho, que ele chama de... Quer dizer, o cara se chama de Pancho, né? Mas é uma coisa até meio preconceituosa, porque todo mexicano gordinho tem que ter nome de Pancho. O Thomas Gomes, aliás, recebeu indicação ao Oscar de coadjuvante por esse filme. O primeiro hispânico a receber uma indicação. Verdade, a única indicação da carreira dele, não levou. Um cara que a gente lembra bem no ano seguinte lá, o Paixões em Fúria, que larga com um dos membros da gangue lá que toma conta do hotel lá, da gangue do Edward G. Robinson. Um dos principais capangas ali do Edward G. Robinson. É um bom ator. Bom ator. E o personagem dele é talvez o extremo oposto do personagem do Gagin, né? Você vê que o cara só entende de dinheiro mesmo. Ele só tá obcecado por dinheiro. Ele representa ali aquele American Way of Life, talvez, né? Aquela coisa do americano de perseguir o consumo, a fortuna. E quando você olha pro personagem do Pancho, tem aquela... Quer saber de beber. Ele... Se divertir. Ele se relaciona com o personagem do Robert Montgomery quando ele descobre que ele não tem lugar para ficar, né? Que não tem. Aí ele chega a falar lá, tem aquela frase que ele fala: pô, é o meu tipo de pessoa, o cara que não tem onde dormir, né? E ele fala depois, em outras oportunidades, eu acho que mais de uma, que eu não quero ficar rico, eu não quero ter mais do que eu preciso para viver. Aquela coisa, né? Da pessoa que não faz a sua vida girar em torno de acumular bens materiais. Ele só tem o carrossel e sei lá o que é aquele ali, um trailerzinho. Uma cabana, sei lá. Quase um food truck aquele ali. Agora, consta aí que o Russell Merrick, que já era um diretor de fotografia experiente, né, um dos mais requisitados de Hollywood, já tinha trabalhado em filmes como Levada da Breca, que mais? Depois ele vai fazer o Spartacus. Vai fazer outros ainda. Também, mas consta que ele talvez tenha ajudado até na direção também, né? Porque, querendo ou não, o Montgomery não era muito experimentado e tal. Certamente deu uma ajudinha, né? No mínimo, ele tomou decisões quanto à fotografia mesmo e a iluminação, criando toda aquela atmosfera no ar que a gente já conhece. Sim. Né? Inclusive tem aquela sequência do carrossel que eu acho excelente. Para mim é a melhor sequência do filme, quando o pessoal vai lá, os capangas do Frank Hugo estão metendo a porrada no Pancho lá? Isso, vão pressionar o Pancho para entregar onde é que está o personagem do Robert Montgomery. E só que ele já colocou umas crianças para rodar no carrossel e a câmera
passa a acompanhar as crianças no carrossel, né? Fica dando a volta no carrossel com as crianças, e ao fundo, na parede, a gente está vendo sombra do Pancho sendo espancada e a reação das crianças, que estão mais olhando para trás do que acompanhando ali o passeio do carrossel, e aquilo causa um contraste que eu achei bacana, assim. Ao mesmo tempo que ele esconde a violência, né? Como esses filmes faziam muito habilmente, essa coisa de você esconder a violência é muito parte do filme noir, né? Acho que não tem muito como você ter um filme noir se não tem uma cena violenta, mesmo que não seja explícita, né? Eles não precisavam ser explícitos, não podiam ser explícitos também. Então, achei uma boa solução ali aquela cena. Sim. E os diálogos desse filme, eu acho também que é algo que tem que ser notado, porque são muito irônicos, muitas vezes. Tem muito duplo sentido, né? Como a gente vai ver em vários filmes no ar também. Tem aqueles embates interessantes, onde os personagens ficam trocando diálogos e parece que é tipo uma queda de braço, né? Entre os personagens. Tem algumas cenas assim do personagem do Fred Clark, que é o vilão com aquele problema de audição, né? Tem aquele aparelhinho de audição, que é o Frank Hugo, quando ele discute alguma coisa com o Robert Montgomery, né? Com o personagem do Gagan. Ali tem umas trocas de diálogo bastante interessantes também. Mas vocês têm mais alguma coisa para falar aí, Alexandre? Não. Eu não tenho absolutamente nada. Eu tenho coisa pra falar, mas a gente fala quando chegar os spoilers, né? Uma coisa você falou de duas mulheres, uma delas era Dorothy Hughes, você ia falar de outra? Sim, é verdade, eu esqueci. Porque a produção desse filme é feita por uma mulher também, que é algo um tanto raro, né? Na Hollywood daquela época. Uma moça chamada Joan Harrison, que chegou a ser roteirista para o Hitchcock. Ela fez, se eu não me engano, 3 ou mais filmes do Hitchcock. Ela escreveu o roteiro do... Acho que 5. 5, né? Ela fez os últimos... Ela fez o Jamaicainho, Rebecca, Correspondente Estrangeiro, Suspeito, Sabotador. Sabotador, isso. 5 filmes ela escreveu pro Hitchcock. E ela virou produtora mais ou menos pela mesma razão que o Billy Wilder virou diretor. Que era assumir o controle do que ela escrevia. O Billy Wilder tem uma trajetória semelhante. Não gostava de gente dando pitaco no roteiro dele, até que ele um dia falou, não, peraí, então eu vou começar a dirigir meus filmes e os meus roteiros. Então, foi isso que ela fez em determinado ponto da carreira dela. Ela se tornou uma produtora de certo sucesso ali dentro de Hollywood, né? Curiosamente produzindo alguns filmes no ar, inclusive, né? Que é um gênero que a gente acaba associando aquele, entre aspas, filme de menino, né? Mas está aí ela por trás de alguns desses filmes. E só para terminar, já que a gente falou em roteiro, o roteiro do Lodo Brotou uma Flor é de 2 roteiristas importantes, conhecidos em Hollywood, que é o Ben Hecht e o Charles Lederer, que coincidentemente escreveram alguns roteiros para o Howard Hawks, né, que foi o último tema aí do nosso podcast. Ben Hecht tem carreira em Hollywood. Bom, então quando a gente for gravar a segunda parte, o William vai dormir, não vai participar, né? Porque senão ele já vai ouvir os spoilers. Pelo menos agora você vai poder falar bastante, porque agora é o teu filme. Agora, nesse exato momento. Isso aí. Qual é o filme que você vai trazer? A gente não sabe, vai ser uma surpresa. O filme que eu vou trazer é uma surpresa. Bom, eu queria indicar aqui, né? Primeira vez que eu participo desse formato, vamos dizer assim. E o filme que eu vou trazer é um filme de terror de 1961, que foi lançado aí na época e foi um pouco esquecido por público e tal, mas que conforme os anos vem passando vem ganhando uma força, assim. É sempre citado nesses livros importantes de cinema, foi citado por grandes diretores. O François Truffaut disse uma vez que até aquele momento ele era o melhor filme lançado na Inglaterra depois que o Hitchcock foi trabalhar nos States.
o Scorsese sempre elogia ele, é um filme chamado Os Inocentes, do Jack Clayton, diretor também britânico. Filmaço. Filme de 61. Filmaço. Que é baseado aí numa novela do Henry James, chamada The Turn of the Screw, né? E foi adaptado primeiro pro teatro, por um dramaturgo chamado William Archibald, também britânico, que também é o roteirista desse filme aí. E tem em parceria com o Truman Capote, né? Trouxe uns diálogos adicionais, uma visão meio cinematográfica aí também pra coisa. Parece que nem foi muito uma parceria não, cara. Parece que o Jack Clayton colocou o William Archibald para escrever a história. Só que ele não curtiu, né? Não curtiu, porque o Jack Clayton queria que ele se aproximasse mais da dualidade, da forma aberta como o Henry James escreveu o conto dele, o The Turn of the Screw. Uhum. E o Archibald fez o roteiro dele muito fechado, né? Com, assim, no final chegava e você tinha certeza que era o que aconteceu lá. A gente não precisa falar agora, né? Vamos deixar para os spoilers. Tinha uma conclusão, né? Conclusão. Sim. Era um filme fechado, assim. Você tinha certeza que aconteceu isso. Sim. E o Jack Clayton queria deixar a coisa mais ambígua. Então ele acabou chamando o Truman Capote, que escreveu, né, adicionou diálogos e tornou a coisa mais, assim... cinematográfica, tem um quê cinematográfica e tem um quê de ambiguidade? De distúrbio psicológico, né? Você tem umas coisas misturadas ali que o Capote trouxe, né? Cara, esse foi um filme que eu assisti há alguns anos aí atrás. Tu ia falar alguma coisa, Fred? Fala aí. Não, eu ia falar só que esse Henry James, ele escreveu aquele Tarde Demais também, aquele filme do William Wyler. É baseado num livro dele também. Sim, com Montgomery Clift, né? E a Olivia de Havilland. Esse diretor também, o Jack Clayton, é um cara que tem uma carreira relativamente curta, fez 8 filmes, 2 curtas, sendo um deles um documentário curto. Uma curiosidade aí é que ele dirigiu, mais pra frente ali, em 74, ele dirigiu o que eu considero a minha versão favorita, do meu romance favorito, que é o Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que é a versão com o Robert Redford e a Mia Farrow, né? Com o roteiro do Coppola, ele é o diretor também disso aí. Ah, sim, é verdade. Que eu acho uma baita versão, assim. Enfim. Ele tem outro filme famoso também, que fez um certo sucesso no Oscar, aquele Almas em Leilão. É 59, esse filme aí. Isso. É um êxito antes aí. Dizem até que ele ganhou carta branca pra fazer Os Inocentes, porque esse filme tinha sido um grande êxito e tal. Foi indicado ao Oscar. Que na época... os filmes de terror tinham aquela característica dos filmes da Hammer, né? E esse daí não, ele quis fazer um filme que destoasse do modelo estético daqueles filmes da Hammer. Então ele é um filme preto e branco, é um filme que tem uma fotografia primorosa, uma fotografia sensacional. Fred Francis aí, né? Isso, meu xará aí. Pois é, cara. E esse cara depois também ganhou 2 Oscars. Ele tinha ganho já, tinha né? ganho um ano antes, né? O Filhos e Amantes, que ele foi diretor de fotografia, né? Ele foi inclusive diretor de fotografia para um diretor de fotografia que dirigiu o filme, que é o Jack Cardiff, que é outro cara fera também. E ele também ganhou por Glory, né? 89. Isso. Ele, cara, é curiosa a história dele aqui, eu até anotei para falar algumas coisas, porque ele tem, nesse período aí, até assim, meados da década de 60, como diretor de fotografia, ele faz diversos filmes de sucesso. Sim, trabalhou com uma galera aí. Trabalhou com um monte de gente. Depois David ele passa Lynch. um bom tempo assim, exclusivamente dirigindo filmes. Que é meio fracasso, assim. Ele abandona a carreira de diretor de fotografia, tenta migrar para uma função de diretor, não dá certo, e aí na década de 80 ele volta a fazer uma direção de fotografia que é pro David Lynch no Homem-Elefante. Ele fez alguns pro David Lynch, o Duna. Sim. Ele tá também. E o Duna, História Real ele faz. História Real ele faz também, e também o... ele fez o Cabo do Medo também. Isso, a versão do Cabo do Medo do Scorsese. Isso. Ele é o diretor, Então ele tem uma trajetória interessante, assim, essas mudanças na carreira, essas idas e voltas. E, pô, as características do filme, né? Assim, o uso de profundidade de campo é, porra,
show de bola. Assim, se você precisa mostrar para alguém o que é o conceito de profundidade de campo no cinema, você pode pegar esse filme. Sensacional, né? Porque você vê como boa parte dos planos, você tem quase tudo em foco. Inclusive eu estava até... A gente postou fotos aí para promover esse episódio, e aí o pessoal começou a comentar lá no nosso grupo, no Facebook. E aí eu comecei até trocar ali texto com aquele Fábio Hockenbach, nosso ouvinte aqui, que é professor de cinema, e eu levantava a tese para ele de que eu acho que eu não li sobre isso, não tenho certeza, mas eu acho que nesse filme aqui ele tem alguns planos que ele inclusive chega a fazer uma trucagem, é um efeito para ele atingir a profundidade de campo, né? Não é algo que ele faz só com a lente, com a iluminação, só com a câmera, né? Eu também, Então tem momentos ali que eu tenho a impressão que ele usa aquele back projection, né? Então ele filma, ele coloca um personagem na frente do quadro aqui em foco, e aí no fundo você acha que tem outro personagem ali em foco também, na verdade é uma projeção, sim, né, numa tela e que está em foco também, por isso que fica tudo em foco. Tem alguns momentos assim. Pra dar uma sinopse resumida e sem spoiler, ele é a história de uma mulher que no começo do filme é contratada por um homem, um cara da aristocracia britânica, que cuida, tem a tutela, né, a responsabilidade desses dois sobrinhos que são órfãos. E ele não quer... caga pros literalmente, né? Já no começo ele diz assim, que aliás é interpretado brevemente pelo Michael Redgrave e tem uma atuação bastante marcante, né? Tem, é curta, mas é interessante. É bem marcante, E ele é um ótimo ator também, né? Sensacional. Tinha feito 56 aí, 1984, que é muito boa essa versão. Sim. E até nessa cena ele diz assim, você tem autoridade máxima, não me ligue pra nada, resolva você mesmo, você paga pra isso. Tipo, o cara se ferrando ali, não tô nem aí pros moleques, né? E aí ela até fica meio assim e tal, acaba aceitando. E aí ela vai cuidar desses meninos, eles parecem ser extremamente amorosos e queridos, mas existe Mas são estranhos. Eles são estranhos, né? Existe uma ambiguidade no comportamento deles que acaba fazendo... como é que eu vou dizer? Não sei se criando uma paranoia, mas ou de fato existe algo de sobrenatural aí. E isso é uma coisa que a gente vai descobrir no final, né? Isso aí. Mas assim, e tem uma coisa muito interessante nesse filme também, que o começo dele também é bem diferente pra época. É um filme que pra época, cara, trouxe algumas inovações, assim, né? O começo dele tem uma tela preta, escura. A tela cara, preta, né? aquilo ali é assustador. Aliás, só a musiquinha, né? Só a musiquinha assustadora. Toca o filme inteiro isso aí, né? Toca o filme inteiro essa música, uma cançãozinha de niná, cantada por uma criança, alguma coisa assim. E a tela preta. E aí até quando vai aparecer a logo da Fox, ela não aparece aquele som, aquela sinfonia, aquela, né? Tá mudo, a fanfarra tá mudo e continua tocando aquele negócio ali. E a mulher, ela já dá uma, como é que eu vou dizer, uma premissa de que vai dar ruim, né? Aparece ela rezando, dizendo: eu amo as crianças mais do que tudo, só quero protegê-las, não quero destruí-las. Ela tá orando, assim. Então tu já sabe que vai dar ruim aí o negócio. Você sabe que essa tela preta aí, ela confundiu, né? Alguns projecionistas mundo afora aí que entenderam que era um erro e ajustaram. Cortaram, né? Cortaram a tela preta então a música começava já com o símbolo da Fox. É Fox, né? É Fox, Ou seja, não entenderam nada. A governanta é a Deborah Kerr, né? Deborah Kerr.
famosa É uma atriz. excelente Ela atuação, tá né, dela, é uma atriz. sensacional nessa Talvez atuação uma dela das aí, cara. melhores da carreira dela, assim. Eu Ela acho não que era uma sim. grande atriz e tal, mas essa aí ela tá. Ah, eu gosto dela, cara. Eu, sinceramente, É? sempre Eu gosto muito não. daquele filme com ela, o Tarde Demais Pra Esquecer. Eu gosto bastante disso também, aí. mas Mas a atuação dela aqui eu acho sensacional. Até porque tem essa ambiguidade aí que o Jack Clayton quis trazer no filme, que tô louco pra chegar no spoiler pra gente comentar. Mas ela tem que deixar isso transparecer, né? Então ela tem uma certa sutileza ali Sim. no executar do papel dela, que depois, quando você percebe, você entende o que pode ser também que está acontecendo ali, você passa a notar isso, principalmente se você for rever o filme. Sim, eu vi esse filme já acho que umas 5 ou 6 vezes. E uma coisa que eu percebi das últimas vezes é que o nome do filme original é The Innocents mesmo, né? Que é o nome Sim. que foi dado peça, né? Ele repete isso. sim, E aí o nome da peça E aí da Broadway. Tu fica meio que nessa, né? Quem será que são os inocentes mesmo? Se são as crianças? Ou se é ela, né? Quem que vai ser corrompido por isso? Porque bem no começo, ela só usa roupas brancas, vestidos brancos e tal, simboliza toda aquela inocência, aquela coisa, né? E mais pra metade do filme ela já tá usando preto, umas cores assim, já mais, vamos dizer assim, Mais contaminadas, sombrias, né? mais sombrias, né? É muito louco essa jornada da personagem, assim. Ela tá sensacional mesmo. Faz sentido. E é interessante que é um desses filmes muito, muito, muito atmosféricos. Totalmente, cara. E a coisa Totalmente. é construída aos poucos. Ele toma tempo, né? Eu revi esse filme, eu tinha visto acho que uma vez ou duas antes, não sei. Aí revi para fazer esse podcast e revi com o meu sogro. Seu Mário, um abraço, inclusive, ele escuta nosso podcast aí, mandar um abraço para ele. Mas eu revi com ele. E ele também percebeu, ele gosta de cinema também, e ele também percebeu isso, e foi um comentário dele, falou que hoje ia ser muito difícil você mostrar um filme desse para uma plateia de hoje. Com certeza. Mas, Porque o cara já gente, quer uma gente gritando na sua cara no primeiro Sim. momento, senão, pô, que coisa chata, nada acontece. Aqui não, a coisa né, passinho, passinho ali. Sim. E isso é que é assustador, na verdade. vai sendo construída aquela atmosfera. Você vai, né? exatamente, você vai sendo consumido por aquela atmosfera, né? Primeiro tem essa estranheza desse tio, interpretado pelo Michael Redgrave, que chega a falar lá, não, eu tenho ele praticamente fala isso, não, eu tenho minhas mulheres aqui, Sim. meus casos, e eu não quero me meter com meus criança, sobrinhos, não quero me meter com criança, se vira com eles lá, não quero nem que você me fale o que está acontecendo. Aí você já fica assim, pô, o que é isso? E aí depois, quando ela chega, tem uma voz que chama a menina, né? Sim. Ela tá atrás Flora. da menina e tem uma vozinha no fundo e você fica, o que é isso e tal. Aí depois ela vai tentar falar isso com a empregada da casa. A Mrs. Gross. E ela fala, não, deve ser a cozinheira que estava chamando ela, que dá uma desconversada, né? Sim, cara. E a coisa vai crescendo de uma tal forma que... Flora. Isso aí. E eu vou te falar, cara. Aliás, a menina ali, pra quem não sabe, é Pamela Franklin, né? Sim, novinha, né? Ela teve um momentinho, essa menina, depois mais maiorzinha, né? Adolescente, jovem, que ela fez muito filminho de terror, assim, desse tipo, Ela né? ficou meio presa no gênero ali, né? Era um nome famoso ali no início dos anos 70. E é curioso que o garoto, o Martin Stephens, é o ator mirim que faz o garoto. O Miles. Isso, que faz o Miles, ele já tinha vindo de um filme também já tipificado, vamos dizer assim, né? Quer dizer, esse garoto faz bem um personagem assim assado. Sim, que era uma criancinha. Que era o Aldeia dos Amaldiçoados. Não sei se vocês viram esse filme. Filmaço, cara. Que é um filmaço também interessante. Sim. Filme de terror também. Ele faz justamente o líder daquele bando de crianças que controlam
Village of the Damned é o nome do Isso. filme. Ganhou um remake mais tarde, né? Ganhou com Christopher Reeve, né? Esse é o Dedos Amaldiçoados que eu não vi. Confesso que eu não sou um cara muito caprichoso com filme de terror. Não por nenhum preconceito, mas... Simplesmente aconteceu. Mas eu pergunto, esse é um daqueles filmes de terror da Hammer? Não, esse é um filme de terror com o George Sanders e não sei. Tá, mas é Eu acho que é britânico. britânico. Eu não tenho certeza. Que pesquisar. É. Ou é britânico ou é americano. Eu chutaria que é britânico, tá? Eu acho que sim, tá, Fred? Mas é bem interessante, assim, é uma aldeia onde nascem uma série de crianças. Tem um determinado evento lá onde acho que todo mundo meio que desmaia na aldeia e 9 meses depois nascem uma série de crianças e todas elas são meio parecidas, assim, tem cabelo branco, né? Branco. E meio albinas, em grupo, assim. Meio albinas, né? Todas da mesma idade, logicamente, nasceram na mesma época ali. E elas começam a controlar a cidade de uma forma meio diferente ali. É interessante o filme, cara, vale a pena ver. Eu perguntei isso porque, apesar de não conhecer tanto, eu sei que teve ali um ciclo, né, de filmes de terror da produtora Hammer. Britânica, bastante sucesso, acredito que seja ali final dos anos 50, início dos anos 60. Justamente isso, tem os filmes de Drácula, né, com Christopher Lee. Nessa época que saiu Os Inocentes, é uma época que o terror britânico tem alguma coisa interessante. Esse filme que o Fred falou ali, A Aldeia dos Amaldiçoados, ele é um ano antes, ele é 1960. Isso, 1960. Foi daí que pescaram o Martin Stephens. Perfeito. Agora, para um filme de terror, cara, eu vou te falar aí, né? Eu não costumo... Eu gosto, não vejo muito, mas eu mesmo vendo filme de terror, é aquela coisa, né? Você sempre fica com aquele olhar cinéfilo meio distante. Eu, pelo menos, fico. Então, assim... É difícil você se assustar com filmes, tomar um susto, ser surpreendido pelo filme, assim. E eu vou te falar que esse aqui, algumas vezes eu fui, cara. Não, eu acho na verdade, na minha opinião, é um dos filmes... Quando eu quero indicar filmes que eu acho assustadores, de fato, esse aí é um, cara. Eu acho ele um filme... Esse aqui é meio macabro, cara. Eu acho ele assustador. Sutilmente macabro. Uhum. Assim, porque tem uma coisa que eu reparei que ele faz muito, né? Você tem... O personagem ali tem um homem e uma mulher, né? Isso. Que supostamente viviam naquela casa. Ele acho que era o jardineiro e a mulher era tipo um caseiro, uma empregada, né? Tipo um caseiro, a mulher tipo uma empregada, sei lá. Ela era a antiga governanta, né? Era isso, era a antiga que a protagonista está substituindo. E que eles supostamente, né, tinham uma vida louca ali, né? Isso. Transavam de porta aberta. Libertinagem total na mansão. Libertinagem total, era uma sacanagem total. E as crianças, de alguma forma, participavam daquilo, vendo, ouvindo, ou o que seja. O que rolava ali era o seguinte, Fred, o que rolava ali era o seguinte, era a vanguarda da mansão Playboy, entendeu? na era vitoriana. Os caras estavam na vanguarda, cara. Algo do gênero, mas então, o que eu tava falando desses dois personagens, só para introduzir os personagens, o que eu reparei que o Jack Clayton faz é o seguinte: o homem, ele aparece muitas vezes num plano fechado, é um close, ele chega a aparecer em close. Que aliás, os closes, né? Ele abusa bastante, né, nesse filme aí. Abusa. Só que a mulher não aparece em close. Já reparou disso? A mulher é só a distância, só em plano geral, você quando vê ela aparece do outro lado. Perto, é muito rápido, né? É muito rápido. É muito rápido. Você não consegue distinguir como é que é o aspecto da mulher, ou, fisicamente como é que ela é. Você tem uma ideia. Uhum. Mas tem uma cena ali que o homem chega pela janela, que ela não se dá conta, e o homem chega por trás pela janela, no vidro. Sim, ele aproxima assim. Ali deu uma disparada ali, cara. Um sustinho aquilo ali. Sabe uma cena que eu acho assim que me deu uma... Eu fico cabreiro vendo aquilo ali. Aquela cena que ela tá brincando com aquele cágado, assim, lá na frente de um lago ali. E aí ela pergunta
pra Mrs. Giddens, né? Que é a governanta. Ah, caga do nada? Daí ela assim, não, querida. Daí ela olha assim, foi o que pensei. Daí ela tira o caga de dentro do lago, assim, molhado. E aí a mulher meio que vai chamar atenção pra aquilo, assim, e ela olha pra frente, o olhar dela se fixa, assim. E tem aquela aparição, assim, lá no meio daquele... No meio do lago, no meio de um mato, assim. Pântano um negócio, pântano, né? uma coisa meio... E tá a mulher lá com um vestido preto, parada, estática, Isso, assim. Puta estática. que pariu. Aquilo é aterrador também, porque é isso que eu ali, falo. cara... Ele mostra essa personagem, a Miss Jessel. Miss Jessel, Mostra algumas vezes naquela posição, a distância. Isso, e tudo, quando é perto é muito rápido, cara. Tem uma cena que ela escuta o choro da governanta antiga lá. E aí ela chega perto, mas a câmera faz um jogo que quando ela dá a volta, a mulher já não tá mais ali. E tem uma cena em que a menina tá andando e essa personagem tá logo atrás, assim. E ela tá numa distância de uns 10 metros. Só que o rosto tá bem preto, assim, e a imagem já se esvai, assim, logo assim que acaba o corredor, assim. São as vezes mais perto em que essa personagem aparece, assim. Eu não sei, tem uma cena aí, eu não sei se você tá guardando pra falar no spoiler, William, mas a cena que mais me assusta no filme não é uma cena de terror, propriamente, é o beijo do garoto. Sim. O filme do garoto na governanta. O filme tem um certo erotismo. Isso. E que na verdade não é uma cena singular, única, né? Não acontece duas vezes. É de um lado e de outro, né? E o menino, cara... Um toma uma atitude e depois ela toma uma atitude. A gente pode conversar melhor no spoiler, mas só pra falar disso, por conta disso aí, o filme foi exibido na Inglaterra com aquela denominação de X, né? X-rated, que é um filme que é impróprio para menores de 16 anos. Só por conta dessa história do beijo aí, porque realmente o garoto de quantos anos que ele tem? Ele tinha, na época, o menino tinha 11 anos. O ator, né? O ator, 11 anos. Isso. 11 anos. Isso. Não, e assim, ainda que isso esteja dentro do contexto da história, querendo ou não, é uma atriz de 40 anos com um ator mirim de 11 anos, né? Ali, né? E dentro do contexto da história, quando a gente for pro spoiler, eu ainda levanto uma coisa muito mais bizarra, que eu acho que fica meio insinuado nesse filme. E eu não sei se o Alexandre conseguiu ver. Eu acabei vendo a prequel desse filme, que eu comentei com vocês. Não, eu não também vi. Não assisti. Eu acabei não vendo. Se chama The Nightcomers, Os que Chegam com a Noite. Filme de 1971, o filme estrelado inclusive pelo Marlon Brando. Ele faz o personagem do Peter Quint, que é a história ali daquela sacanagem ali que aconteceu supostamente antes da Miss Giddens, né, a personagem da Deborah Kerr, chegar e tal. Inclusive, esse filme termina, esse prequel termina com a Miss Giddens chegando na casa e conhecendo as crianças. Mas o que eu vou falar no spoiler sobre a relação das crianças, inclusive, a forma como elas se comportam, é também comentado nesse filme, nessa prequel, entendeu? Mas deixa pra gente falar depois. Claro. Beleza. Você tem mais alguma coisa pra falar desse filme aí? Uma coisa interessante de se falar também é a trilha sonora, ou melhor, a ausência dela, né? Ela quem faz a... esqueci o nome dele, cara. Como é que é o nome desse bicho? George O'Hick. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Que fez até trilha sonora para alguns filmes do Jean Cocteau também, né? E é engraçado que nesse filme ele faz mais um trabalho de... como é que eu vou dizer? É uma trilha sonora de atmosfera, assim, são coisas bem breves mesmo. Não é uma música. O filme, na verdade, ele tem uma ausência de trilha sonora, com exceção da canção de Ninar, que toca em vários momentos. Ele é mais assim, a hora que acontece aquele momento... Ele cuida daquela orquestração que dura ali 5 segundos e aquilo morre, assim. É um filme que praticamente tem uma ausência de trilha sonora. E na verdade não tem, né? Isso tudo é muito trabalhado, é muito direcionado, né? Muito direcionado pra te fazer sentir essas sensações. Eu acho esse um filme assustador. Acho que justamente por atacar demais o psicológico, assim. É um filme perturbador, né, cara?
Eu acho que, junto com O Exorcista aí, são filmes aí que ficaram na minha memória por conta disso, assim. Eu sempre digo que pra mim a cena mais assustadora de O Exorcista, a cena mais assustadora pra mim não é nem as cenas em que ela tá ali possuída, aquela coisa toda. Acho que a pior cena pra mim é quando chega uma parte em que Ellen Burstyn tá no porão passando roupa, enquanto a filha tá amarrada na cama, assim. E aí, pra mim, isso daí é o horror personificado, assim, né? Porque aí é algo muito real. Exatamente, né? E aí tem aquela pessoa que o filme constrói toda aquela história, e aí tu sabe da vida daquela pessoa e de repente ela tá nessa situação, ela é pinçada da zona de conforto e jogada naquilo. Então é uma coisa que ataca o psicológico. Eu acho que Os Inocentes têm essa mesma pegada, assim, né? Trabalha com essa tensão de uma maneira que eu acho, putz, sensacional, cara. Um dos melhores aí que eu já vi. Realmente. Eu também passei a achar assim. E só pra finalizar e deixar registrado, né? O filme que foi, inclusive, indicado ao Palma de Ouro, né? Foi o ano que perdeu aí pro Pagador de Promessas. Mesmo ano do filme que o filme brasileiro ganhou, né? Ele era um dos vários indicados à Palma de Ouro, né? Mas podemos ir para o próximo? Bora! Agora é o meu. É o seu, diga aí, o que você trouxe aí pra gente? Vamos lá. Bom, como a gente já anunciou, né, não vai ser novidade para os ouvintes, a gente postou inclusive dizendo sobre os filmes, então eu vou trazer o filme A Esposa Solitária, Charulata, filme indiano de 1964, dirigido pelo senhor Satyajit Ray, né, se a gente quiser falar na pronúncia bengali seria Satyajit Ray, mas não vamos conseguir ficar repetindo desse jeito, então vamos deixar o Satyajit Ray e falar Satyajit Ray. A gente já fez um episódio sobre aquele que talvez seja o trabalho mais famoso dele, né, pelo menos aqui no Brasil, que é a trilogia de Apu, acho que no mundo todo, né, pelo menos fora da Índia, a trilogia de Apu, né, a gente fez o episódio 71, para quem não escutou, é uma boa dar uma escutada, eu achei que ficou um bom episódio, até reescutei ele esses dias, ou quase todo, que foi algo soberbo na história do cinema, né? Um diretor estreante, com uma equipe pequena e toda de estreantes, pouquíssimos recursos, fazerem um filme, né? Muita gente considera um dos melhores filmes de estreia de um diretor, né? Aquele filme, A Canção da Estrada, que abriu a trilogia. Certamente. Mas para saber mais da trilogia, escuta lá o episódio 71. A gente não tem muito tempo para repassar toda a carreira do Satyajit Ray, e que para mim, cada vez que eu vejo mais filmes dele, eu firmo aí como um dos grandes diretores da história do cinema. Um cara que, pelo menos aí nos seus primeiros 10 anos, fez uma sequência incrível de filmes, que eu acho que culmina mais ou menos em 1964, seu 12º filme já em 9 anos, com esse A Esposa Solitária. Quando eu vi a primeira vez gostei bastante e já na mesma hora pensei, bom, acho que esse é o melhor dele dos que eu vi até agora, e continuo mantendo isso. Depois eu vim a descobrir que muitos críticos concordam com isso, inclusive esses dias eu vi a lista, por exemplo, do Sérgio Alpendre, um crítico brasileiro de São Paulo, quando ele fez aquela lista de 15 filmes para a revista Cineplot. Você lembra, Fred, que a gente também contribuiu? Ele botou o Charulata lá. E outros críticos internacionais, eu já vi textos dizendo que o Charulata, aos poucos, com o passar do tempo, está galgando um reconhecimento, e em breve vai estar entre os 20 filmes mais importantes da história do cinema. Não sei se é para tanto, mas... E o próprio diretor dizia que, se tivesse que escolher um de seus filmes, o preferido dele, o favorito, era o Charulata, por ser o filme que ele, se tivesse que refazer, mudaria menos coisas. É o filme que teve menos falhas na visão dele, né? O fato é que esse filme, ele é um daqueles... Eu até estava conversando com o nosso amigo Pedro Bizelli também, que não tinha visto o filme, eu indiquei para ele, ele viu esses dias,
Aí eu estava ontem trocando mensagem, conversando com ele, e uma coisa que eu disse que ele concordou é que é um filme que precisa de 2 ou 3 revisões para você conseguir captar, né? Muita gente acha que isso aí faz de um filme ser ruim, né? Se você precisa rever para entender, porque ele não soube dar o seu recado eu acho de primeira. Que tem muitas nuances. É um filme muito sensível também, né? Assim, a forma como ele mostra algumas coisas, eu confesso que algumas vezes eu parecia me sentir perdido, assim, falando assim. Depois eu comento mais, exatamente. Mas continue. É um filme que ele talvez seja um grande exemplar, se não o melhor filme que a gente pode citar, no sentido de conseguir fazer uma fusão muito boa da cultura ocidental com a cultura oriental, no caso indiana, né? Porque se por um lado tem muita coisa ali própria da cultura que não é muito acessível facilmente para a gente hoje, né? Então isso é que faz muita gente de repente não aproveitar tanto o filme numa primeira vista ou sem ler sobre e tal. Por outro lado, ele traz alguns temas que são universais. E, aliás, eu acho que era uma grande característica do Satyajit Ray, que fez ele ser um diretor muito insensado e querido mundo afora. O fato dele tratar de temas universais, né? E ainda que tenha sempre muitos elementos da cultura indiana ali presentes, você não precisa ser versado naquilo, você não precisa ser um bengali para curtir o filme, para esse filme te tocar, né? Aquele tema lá, por exemplo, do Apu, do crescimento, né? Romance de formação, aquela coisa toda, isso é universal, isso tem presente em vários cinemas mundo afora, e ali não é diferente. E aqui a gente tem algo que é universal. Se apaixonar por alguém fora do casamento. Mas que, claro, né, numa cultura mais machista, numa cultura em que a mulher estava restrita ao confinamento dentro da sua casa, a mulher casada não poderia sair sozinha, como é o fundo desse filme, isso se torna muito mais. Bom, esse filme ele tem muito a ver com a palavra escrita também. É um filme que é quase uma ode ao texto escrito, né? E tem várias nuances desse filme que levam a isso, né? E não é à toa, já que a história se baseia num livro, né, chamado Nastanir, em Bengali, que quer dizer o The Broken Nest, ou o ninho quebrado, né? O ninho do casamento, né? Que se quebra. Foi escrito por um ícone da cultura bengali do século XIX, XX, o Rabindranath Tagore. E o Satyajit Ray, ele tinha uma relação muito, muito forte com esse cara. Primeiro porque o pai dele, o pai do Satyajit Ray, ele tinha sido amigo pessoal, o pai e o avô, né, do Tagore. E esse Tagore, ele fundou inclusive uma universidade na qual o Satyajit estudou, né? Ele não chegou a conhecer pessoalmente o Tagore, porque o Tagore morreu um ano depois que ele foi estudar lá, mas ele foi sempre muito influenciado pela leitura dele, tanto é que quando ele começou a pensar em fazer um filme, em virar diretor em 49, o primeiro filme que ele queria fazer era baseado num outro livro do Tagore chamado A Casa e o Mundo, né, que ele enrolou, tal, o roteiro não ficou bom, ele acabou desistindo, ele foi fazer esse filme 35 anos depois, em 84, com base no outro roteiro, fazendo um novo roteiro, começando do zero. E acabou deixando um pouquinho o Tagore de lado, né, e fez a trilogia, depois fez a sala de música e tal, e depois voltou ao Tagore, né, ele fez ali inclusive um documentário em 61, no centenário do Tagore, um documentário muito bacana sobre o autor, e que aliás foi o primeiro cara não europeu, tem essa faceta aí do Tagore, ele foi o primeiro não europeu a ganhar o Nobel de Literatura, tá? O cara era poeta, dramaturgo, filósofo, compositor, tem inclusive músicas dele que estão no filme,
cantadas ali em alguns momentos, como aquela famosa cena do balanço, né, que a Charulata tem uma canção romântica. O Tagore ele vem de uma escola ali de autores românticos indianos que eram acusados até de corromper a juventude naquela época, justamente por causa disso, né? A tradição, aquela coisa do casamento arranjado, né? Que não tinha amor envolvido, não tinha namoro envolvido. E os caras escreviam sobre amor romântico e eles eram tidos como corruptos da juventude, né? Estavam corrompendo a juventude. E até desaconselharam Satyajit a fazer esse filme por causa disso, né? Porque acharam que o filme ia ser um fracasso. Satyajit bateu o pé e falou: não, isso é uma tremenda hipocrisia, né? Porque apesar da tradição a gente sabe que essas coisas acontecem, e não deu outra. Foi um tremendo sucesso em Bengala, né? Na região da Índia, onde está Calcutá, onde o Satyajit viveu a vida inteira e onde todos os seus filmes foram feitos. Que aliás a gente comentou isso no outro episódio. É bom lembrar, quando a gente fala de cinema indiano, né? Os filmes dele eram restritos a Bengala, que é um outro idioma, não era hindu. Ele no resto da Índia ele praticamente é desconhecido. Ele é muito mais conhecido no exterior do que no restante da Índia, por incrível que pareça, né? Porque tinha a questão do idioma, né? E os filmes teriam que passar lá com legenda. Peculiaridades da geografia do local, né? Pois é. Aí, então, ele adapta esse romance, né? The Broken Ass, uma novela de 1901 que tinha sido publicada em série. E tem também, para quem está escutando a gente e não viu o filme, assim como vocês fizeram, vamos dar uma breve sinopse, né? Nós temos ali no começo do filme, a gente é apresentado numa cena belíssima, né, inicial, para mim, né? Eu acho Fred conhece o filme, o William já declarou que não viu, mas vai ver, põe na lista. Pode deixar. A gente tem uma cena ali de, eu acho que dá uns quase 10 minutos, com apenas um diálogo solto ali com o empregado e tal, não é importante, mas basicamente sem diálogos, né? Em que a gente tem a apresentação da personagem, que é uma apresentação fantástica que a gente é apresentado a personagem, a vida que aquela personagem tem, ao ambiente em que ela vive, um monte de coisa. É muito legal e merece ser visto, né? A gente vê uma mulher solitária, uma mulher confinada, uma mulher que é curiosa pelo que está acontecendo no mundo exterior, na rua, os barulhos da rua. Ela usa uma lunetinha, um binóculo. Aquele binóculo é quase que uma janela para ela acessar o mundo exterior, né? Porque isso aí, ela não sai de casa, ela não tem cena fora da propriedade, né? Para não dizer que ela não sai de casa, tem a cena do balanço que é no quintal da propriedade, né? Mas ela realmente não vai à rua. E não por acaso, boa parte das cenas do marido é na redação do jornal. É claro que ele tem cena em casa também, né? Não, mas a redação é na casa, né? Ela fica no andar de baixo. Não sei se você nota. Mas de qualquer forma, ele é destacado dela, né? Obviamente, o filme, pelo tema que é, né? Esposa solitária, foi até uma... Eles vivem uma relação tão afastada, em todos os sentidos, que ela chega aquele momento em que ele passa... A primeira vez que ele aparece, né? Ao final dessa cena de abertura, ele aparece, está lendo um livro, ele está indo procurar um livro, uma coisa assim, um jornal, e ele passa na frente dela, a 1 metro dela, lendo, com a cara enfiada no livro, sem perceber que ela está ali. Aí depois que ele vai embora, ela ainda está com aquele binóculo na mão, aqueles binóculos pequenininhos de ópera, né? Que a pessoa usa no teatro e tal. Ela levanta e observa ele se afastando, sendo que no caso ele está ali no mesmo corredor que ela, mas isso ali para mostrar que ele é mais uma coisa, parece que está fora do mundo dela, né? No entanto, não está. Mas aquele ali era a realidade daquela época, e o Satyajit Ray falou inclusive que a história se passa em 1879, 1880, mas que aquela realidade ainda seria a realidade da época que o filme foi feito, anos 60, né? Da mulher casada, ela não é permitido sair sozinha, não é permitido relação com outros homens, com uma exceção,
uma exceção que é muito importante para esse filme e que quando a gente percebe isso, a gente entende melhor, a gente compra melhor o que acontece, né? Que é talvez o principal da trama, que é o seguinte: a mulher não poderia conhecer outros homens, conversar com outros homens, exceto o irmão mais novo do marido. O irmão mais novo do marido, e no caso esse irmão mais novo é o primo mais novo lá do marido, a ele é permitido conviver com a mulher. Conviver, ser amiguinho, brincadeirinha, então, faça lerem juntos. uma pausa, por favor, para me esclarecer uma dúvida, que foi o que eu falei ali no início, quando você falou que esse filme deveria ser visto algumas vezes e tal, para entender algumas sutilezas. Eu não sei se eu perdi algo, mas no início do filme, o marido percebendo que ela está solitária, meio cabisbaixa, chega a comentar com ela: não, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer teu irmão com a sua cunhada e a sua cunhada vai fazer companhia a você. Eu não lembro dele falar nada do primo. Não é. O primo isso me causou uma certa estranheza, assim, porque quando se eu não me engano é a cena seguinte, ele chega quase ao mesmo tempo e eu cheguei a pensar assim, pô, esse é o irmão dela ou não é? E aí ele faz um lance, isso confunde um pouco, né? Isso. Mas eu acho que é proposital isso, é proposital. Mas olha só, deixa eu te falar, o livro, eu li o primeiro capítulo do livro, que é a parte inicial do filme também. E essa chegada dele também ela não é anunciada no livro. É algo assim que acontece por um acaso. Inclusive, no filme, você vai lembrar, ele chega no momento em que está formando uma tempestade, uma ventania. Eles começam a recolher as roupas, as coisas que estão do lado de fora. Ele chega com a ventania. Né? E ele chega com a tempestade. É simbólico. Aquela tempestade que chega de surpresa, simbólico. E detalhe, lembra que eu falei da palavra escrita, né? Bom, para começar, no primeiro plano do filme, ela está bordando um lenço. A gente não vê o rosto da atriz, a Madhabi Mukherjee, muito bonita. A gente não vê o rosto dela. Ela está bordando um lenço com a letra B, inicial do marido, Bupati. Ela está bordando um lenço. Depois ela vai na estante pegar um livro. E ela fica até cantarolando o nome do autor. Depois a gente vai descobrir que aquele autor, que é citado trocentas vezes no filme, que é o Banquin, que era um poeta, um escritor também muito famoso, anterior ao Tagore, inclusive. Né? Seria algo como bem colocou o Pedro Bizelli na nossa conversa de ontem, o Machado de Assis da Índia. Muito popular. E ela está escolhendo um livro dele. Então ali a gente já sabe que ela gosta dos livros do tal do Banquin, ainda que a gente não saiba quem é o Banquin. Quando o Amal, que é o cunhado, que é o primo do marido, chega, com quem ela vai ter um certo envolvimento, ele chega declamando um verso famosíssimo na Índia desse autor Banquin. Então nesse momento a gente perde essa referência. O Bengali, ao ver esse filme, não, ele entende no ato que ali já se estabeleceu uma relação entre os dois, né? Uma afinidade entre o personagem do primo e o dela. Né? A gente precisa ter lido isso para entender, e revendo aí faz muito mais sentido. Essa é uma das sutilezas do roteiro dele, né? E eu acho que outra, para mim, só ficou mais claro essa aproximação entre os dois quando ela fica transtornada, e aí tem a ver com o que você está falando da palavra escrita, publicação. Né? Quando ela fica transtornada quando ele coloca a publicação numa revista. Mas deixa eu entendi, isso aí é algo que também eu demorei a entender, mas deixa eu só voltar àquela primeira parte daquela relação que era permitida e até encorajada do marido permitir que o irmão mais novo convivesse com a mulher. Claro, não é ter um caso com a esposa, mas conviver, ler junto, tocar música junto, ficarem de joguinhos e brincadeirinhas.
né? E isso acontece no filme e a gente consegue entender, porque numa visão mais ocidental a gente estranharia, pô, será que o cara não percebe isso? Não é que ele não percebe, ele sabe que tem aquela relação, ele até encoraja ela, ele até pede que ele ensine ela, dê aula de escrita para ela, né? O que a gente conhecendo aumenta a tensão da situação, porque era uma linha muito tênue que estava culturalmente traçada. E eles ficam ali brincando em cima daquela linha, né? Cuidando para não cruzar. E ali a gente vê que essa linha começa a ser cruzada, ou está prestes a ser cruzada, né? Mas isso para mim acontece justamente por conta da palavra escrita. Quer dizer, quando ele promete que ele ganha um caderno dela, certo? E ela fala, o que você escrever nesse caderno fica nesse caderno. Ou seja, aquilo ali vai ser dela. É como se fossem as palavras de amor dele para ela, né? Como se fosse uma espécie de declaração dele para ela através daquele caderninho. No momento que ele publica aquilo, ela se sente traída. É uma traição. É uma traição. É um pouquinho mais que isso também. É porque é o seguinte, esse filme também ele está fundado numa outra coisa, essa história. Você lembra que tem aquela personagem da cunhada dela, a Mandakini, né? Que o Amal até fica brincando com as duas, falando, bom, ela é a mulher tradicional e você é a mulher moderna, que era algo sabido na cultura indiana, né? A mulher tradicional, aquela que não pretende romper o papelzinho a qual ela está restrita, está acomodada e satisfeita com aquilo, né? E a mulher moderna, aquela mulher que lê autores até internacionais, aquela mulher que se informa, aquela mulher que né, é curiosa, né, que quer sair um pouquinho daquilo ali. É o caso dela. E no momento em que ela tem essa companhia eles têm um nome lá para isso, o Debar, que é esse cunhado, esse irmão mais novo, esse companheirinho dela, a gente tem ali uma separação até, aquele livro que eu falei que o Ray pensou em filmar de início, filmaria só 35 anos depois, se chama A Casa e o Mundo. Ele resume muito bem isso, né? Essa oposição entre dois universos, né? Na cultura indiana, né? Principalmente para os homens, né? Como que ele é lá fora ele fala inglês, lá fora ele conhece um monte de coisa, lá fora ele vive a vida, e dentro de casa ele tem a vida dele. E a mulher só conhecia o mundo de dentro, a mulher não conhecia o mundo de fora, né? Então a mulher moderna era aquela que queria dar uma fugida para conhecer o mundo de fora também, né? E aí, então, quando ela pede para ele não publicar, o publicar significa você atravessar para o mundo de fora, né? Você, a partir do momento que ele publica, ele se torna conhecido, ele vai deixar de ser apenas uma figura de companhia dela para ser um cara conhecido, um cara que vai frequentar outros círculos e tal, né? Então esse é o que está por trás dela pedir que ele não publique. Não, você continua sendo só o meu professorzinho aqui, o meu amiguinho. No momento em que ele fala que publicou, significa, bom, perdi o cara. Tá no mundo aí. Perdi o cara. Porque ele vai voar, ele vai alçar voo, ele não vai ficar aqui comigo. Daqui a pouco ele vai virar um escritor famoso. Vai encontrar uma mulher e pronto. Então esse é que está por trás daquilo ali, né? Porque ele percebe em algum momento o que está acontecendo. E depois no spoiler a gente vai falar qual é a decisão que ele toma, né? Justamente porque ele sabe o que está prestes a acontecer, né? Mas eu acho que é um filme, cheio de nuances, muito legal. Tem algumas cenas que são muito bonitas, né? Essa abertura toda que eu falei, a cena do balanço, né? Em que ela fica instigando ele a escrever, até faz um caderno para ele. Na verdade, aquilo ali é uma compilação de vários momentos, né? Porque depois ela começa a cena falando que vai fazer um caderno, depois ela já chega com um caderno na mesma, parece que é uma cena só, mas aí já seria um outro momento, né? Aquela outra cena em que o único momento meio chatinho do filme, aquela música que ele toca no piano e canta, que aquele parece que é o momento em que ele cai a ficha para ele, né? Pro Amal. Demora um pouco cair a ficha para ele.
cai a ficha que tem algo mais. Ele fica alegrinho também, ele fica encantado por ela. Mas depois ele fica com uma sensação de culpa, de alguma forma. Até a característica do personagem dele muda. Ele deixa de ser aquele cara mais jovial e fica um cara mais fechado. Exatamente, é porque ele começa a sentir a culpa, né? Gravada pelo que a gente vai saber depois. Agora, tem um negócio interessante, uma referência pessoal do Tagore, apesar disso não ter ficado confirmado em nenhum momento, os estudiosos aí da obra do Tagore dizem que é certo, de que tem uma questão biográfica nessa situação, porque o Tagore ele foi um debar, ele foi o irmão mais novo, né, que convivia intimamente com a cunhada, uma cunhada dele lá em 1800 e pouco, 1880 e pouco, ele convivia com uma cunhada, né, ele tinha, acho que, sei lá, eram 7 irmãos, uma coisa assim, um dos irmãos mais novos, que era também escritor e compositor, inclusive é o compositor dessa música aí chatinha que ele toca no piano, o personagem do Sumitra Chatterjee, do Amal. E essa mulher, e aí quando ele casou, o Tagore, o escritor, essa cunhada dele se suicidou. Teve esse lance aí na família. Ela se suicidou e ele nunca esqueceu isso. Dizem que nos originais, no manuscrito do Broken Nest, lá do Nastanir, tinha anotações na borda com um apelido que ele dava para ela. Então parece que foi um lance meio autobiográfico assim, dessa coisa também. Mas algo que deixou o Satyajit Ray muito entristecido foi que esse filme foi rejeitado para concorrer em Cannes, né? Acabou ganhando só o Leão de Prata em Berlim, de diretor, ele ganhou, né? E é isso, eu teria muito mais coisa ainda para falar. É um filme que passou a ser muito querido por mim, mas a gente, claro, não pode detalhar muito, senão o episódio fica com 3 horas. Ainda temos que falar dos spoilers. Isso aí. Né? Um negócio só interessante, um detalhe só engraçado, até interessante, a atriz é muito bonita, Madhabi Mukherjee, e ela fez apenas 3 filmes com Satyajit Ray. Tinha feito A Grande Cidade, fez esse, faria mais um depois, e não era só o Tagore que tinha relação com o tema, o seu Satyajit Ray também, porque a esposa do Satyajit Ray, que inclusive trabalhava na produção, ajudava, levou a Madhabi para escolher roupa para ela, emprestou os saris lá, né, dela para Madhabi e tal. Depois, anos depois, né, foi escrever sua autobiografia e diz que o marido deu uma pulada de cerca ali pelos anos 60, com uma atriz muito bonita, não sei o que, tarará. Não revela o nome, mas deve ter o pessoal sido lá na Índia sabe que foi com ela. E ela sempre negou, ela é viva até hoje, a Madhabi Mukherjee, está com 70 e tantos anos, ela negou, ela é engraçado que ela fala assim, porra, o Sumitra Chatterjee, que é o ator que fez 15 filmes com Satyajit Ray, é o Amal do filme, fez 15 filmes com ele, vocês nunca perguntaram esse tipo de coisa pra ele. Eu só fiz 3, quer dizer, ela dá uma desconversada bonita, né? Eu acho que fez 3 justamente por isso, né? Porque a mulher do cara descobriu, a mulher do diretor descobriu. Deve ter cortado as asinhas dele. Cortou as asas, ele pediu desculpa de joelho pra ela e tal. Enfim, eu não sei se voltaram às boas, mas... Pro ouvinte eu digo, percam quem tem, né, o preconceito com filme indiano, vejam Satyajit Ray, não é aqueles musicais chatos de Bollywood, não tem nada a ver com Bollywood. Apesar de que o Scorsese adora um musical de Bollywood de 48 que eu descobri por conta dele, um tal de Kalpana. Até baixei para ver, qualquer hora dessas eu vejo. Nada contra, tem os seus méritos, mas é um filme diferente, né?
É um estilo de filme diferente. Vamos para os spoilers, então. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoilers. Vamos para os spoilers aí do Lodo Brotou uma Flor, que foi o primeiro filme que a gente falou aqui, né? Mais uma vez a gente trazendo filmes de nacionalidades diferentes. Não foi nada que a gente instituiu, né, oficialmente, né, Alexandre? Mas passou a ser assim, agora a nossa tradição é essa. Sim. Então, filme americano, trouxemos um indiano e trouxemos um inglês. Bom, vamos começar com o americano, foi o primeiro aí, spoilers, do Ride the Pink Horse. Eu, para comentar aí, né, o final do filme, que é um pouco antes do final, mas tem um determinado momento, você vai lembrar disso, que o personagem do Robert Montgomery está prestes a sair daquela situação ali, né, depois de levar uma surra lá do pessoal lá do Frank Hugo, e a mulher consegue resgatar ele, a menina, a Pila, e colocar ele no ônibus para ele sair da cidade. E eu queria comentar a respeito de um artifício de roteiro que eu achei interessante ali naquele momento, porque eles precisam tirar ele do ônibus, né? Os roteiristas, eu digo, precisam tirar ele do ônibus para fazer o desfecho do filme, que seria ele voltar a se reencontrar com o gangster lá. E agora, para quem viu o filme, né, a gente pode dar spoiler, no final uma grande redenção dele, né? Ele que vai atrás de chantagear aquele gangster lá, o personagem do Fred Clark, ele acaba entregando o cheque, né? Ele ia chantagear quando ele tinha um cheque assinado por o cara que comprometia lá o sujeito, e ele acaba entregando aquilo para o cara do FBI. Então tem essa redenção. Mas como é que eles tiram ele do ônibus? Ele tá meio grogue ali, né? Meio desligado da realidade. Sim. E eles colocam alguns efeitos sonoros ali para dar a impressão que o ônibus chegou na estação, né? Porque isso está acontecendo na cabeça do Gagan, na verdade. E ele tem uma espécie de déjà vu ali, né? Ele acha que está chegando na estação pela primeira vez. Quer dizer, a gente meio que volta para o início do filme. Então ele desce do ônibus, entra na estação, olha para um lado, meio grogue para lá, e pergunta pro homem que está ali onde é que é o hotel tal. E aí vai pro hotel. A mesma coisa que ele tinha feito no início do filme. Então achei esse artifício interessante. Eles até repetem o mesmo movimento de câmera, né, enquadramento e tal. Eu achei inteligente isso. E eu gostei também do final, depois do desfecho, desse desfecho que ele entrega lá a evidência para o cara do FBI, para incriminar o sujeito lá. Eu gostei o fato deles não forçarem a barra ali entre uma relação entre ele e a menina, né? Que a menina é uma adolescente, mas não sei para você, mas não fica muito claro se ela é uma adolescente ou uma... Não, ela é uma adolescente. E aí não tem, é bem sutil ali a despedida dele, né? Ele se despede, porque naquele momento ali, para mim, ele... A gente espera que aconteça algo a mais, mas realmente não acontece. Ela passa só a ser meio popular. Ela passa a ser mais popular entre as amigas ali, né? Fica todo mundo cercando ela, perguntando, e aí, conta o que aconteceu. Pois ela agora tem uma história para contar, né? Interessante, já que ela meio que, no meio do filme, ela é meio desprezada pelas amigas, né? Tipo... Desprezada geral, né? Geral. Agora, esse filme tem algo, né, diferente. É aquilo, né? O negócio de filme no ar, dizer que tem que seguir uma receita de bolo, isso não existe, né? Mas um final mais ou menos feliz, como esse né? Termina bem, o cara não morre, ela fica feliz e termina rindo. Não é propriamente um final no ar, né? Mas é o que acontece. Mas eu acho legal também porque você falou dela aí desprezada, parece que há meio que uma inversão ali
se ele chega na cidade com toda aquela banca, com toda aquela pompa, aquela superioridade americana, né? Ele é americano, os outros são mexicanos, um povinho, não sei o quê. No final parece que ele tem uma admiração por ela, por tudo que ela fez ao longo da história do filme. Também pelo Pancho, né? Pelo Pancho, quer dizer, ele começa a ver os mexicanos de outra forma. Porra, o Pancho apanha pra caramba e não entrega, né? Não dedura ele, né? Não entrega onde ele tá, e ele ainda né? chega a oferecer depois, falou, não, vou dividir a grana com você, quando eu pegar do cara, não sei o quê. O cara fala, que grana? Não estou fazendo isso por grana, né? Quer dizer, são outros valores, né? Aquele confronto de valores ali, americanos. Verdade. E de um povo mais, do mexicano aí, que representaria um povo mais humilde e tal, com outros valores mais nobres, talvez. É por isso que eu acho que o filme não é preconceituoso, apesar do personagem dele ser no início preconceituoso. E acho que a forma que a Pila olha para ele no final é um pouco de acima também, né? Ela dá uma esnobadinha nele, tipo, agora você quer se aproximar e tal, mas agora a situação é outra, né? Meio que dá uma desconversada nele assim. Ela não tem mais aquela afetuosidade que ela tinha no início do filme, pelo menos eu acho. Mas é isso, é só isso que tem para comentar aí. A gente pode passar para o filme do... Spoiler de Os Inocentes. Os Inocentes. Esses aí tem bastante spoiler, hein? Esse tem, Ele, bom, falando das cenas finais ali, só para esclarecer para quem tá ouvindo aí e não viu, e mesmo assim vai chegar até os spoilers. Bom, com os fatos que aconteceram da antiga governanta ter morrido, e o caseiro também, eles têm tido um caso e tal. A governanta acaba vendo os espíritos dessas pessoas ali pela a propriedade. E outra empregada ali, tu não fica sabendo, na verdade, se ela vê, se ela não vê, o que é. Pois é. Ela é meio, né? Pois é. Não sei se vi, sim, não vi. Ela não se declara. Não assume. Ela não toma uma posição. Não, de maneira alguma. É. Ela acredita que as crianças estão possuídas, né, pelo espírito dessas pessoas aí, esses libertinos aí. E aí acaba acreditando que a maneira de salvar as crianças é fazendo com que elas admitam essa influência, né? Mas o filme, e aí é isso que rola, né? É o que a gente tá falando antes. Tem um menino já de cara começa a agir como um galanteador, né? Fica galanteando com a governanta, que é umas cenas bastante desconfortáveis, assim. Tem uma cena que ele dá um beijo nela, quando eles estão brincando aí de esconde-esconde, que ele tenta até estrangular ela, umas cenas bem... E no final, no corpo do menino... Ele chega a dar um beijo nela com ele deitado na cama. Sim. Né? Quando vai se despedir lá, boa noite, não sei o que, ele vai lá e dá um beijo. Tasca um beijo nela. Beijão. E na cena final é isso, ela manda todos os criados embora, inclusive a criada lá que ela tinha mais confiança, com a outra sobrinha, né, a Flora, e fica sozinha com o Miles, ela que decide isso, porque ela diz que ela vai dar conta daquilo ali e tal. E dado momento ali ela faz todo aquele ritual, que é pra ele encarar o espírito ali que tá oprimindo ele, e aí o menino cai morto, né? E ela termina o filme dando um beijo nos lábios do menino, assim. O pessoal diz até que seria uma referência à Bela Adormecida. Pois é, eu acredito. Né? Tipo tem assim, aquela ideia do tem beijo. Tem aquela ideia, né? Que desperta, né? Desperta. Mas Fala aí, Fred. Não, eu ia falar justamente, voltando àquilo que eu comecei a falar e não pude concluir, que é o lance da dualidade, da ambiguidade que o filme tem. Porque tem gente que eu andei lendo aí, que tem uma teoria de que poderia ser... Toda essa história não seria uma história de possessão, como eu acho que é, né? A possessão lá daquele casal libertino lá que possui as crianças, mas que seria tudo o reflexo de uma repressão sexual da personagem da governanta. Sim. Então ela estaria... Por isso que eu acho interessante esse lance dessa outra empregada aí,
ser dúbia, né? Você não Sim. sabe se ela está vendo os espíritos, se não está. Você não sabe se aquilo está acontecendo na cabeça da Miss Giddens, né, da governanta, ou se isso efetivamente está acontecendo, porque é ela que tira todas as conclusões, né? Sim. Ela que fala, não, os meninos estão possuídos, as crianças estão agindo dessa forma porque estão possuídas, porque... Né, chega até o momento que ela chega a dizer que o garoto viu o caseiro e a antiga governanta transando. Sim. E ele chegou a falar isso para ela, não sei o que, revelar isso para ela. Então, assim, fica essa dualidade, que eu acho que o filme não tem que resolver isso, né? Um detalhe que eu acho que até ajuda a fundamentar um pouco essa teoria. O filme se passa no final do século XIX, portanto em plena era vitoriana ali. Que se a gente se aprofundar um pouco nesse período, é sabido que foi um período marcado pela repressão sexual, assim, muito forte isso. E ela é uma babá, uma solteirona de, sei lá, seus 40 anos ali. E aí isso acaba, acho que, dando um fundamento, uma vazão. Mas o final do filme a gente não sabe de fato o que é. Na verdade, a gente não sabe mesmo. Pode ser um filme sobre possessão, um filme sobre fantasmas, de cunho sobrenatural, essa coisa. E é aceitável, eu acho, se alguém quiser levar para esse lado. Sim. Mas também eu acho que tudo isso também pode gerar um fator psicológico que eu acho que tem lá seu fundamento, assim, pode ser levado também para aquilo e no fim das contas ele não se resolve, ele não assume isso, né? Fica aberto realmente. E isso deixa a coisa mais perturbadora. Deixa. E essa questão da sexualidade aí do filme, que eu até falei que transformou o filme num X-rated lá para os ingleses, para mim fica ainda mais ousado o filme se você racionalizar a coisa da seguinte forma. Imagina só, se for uma história de possessão, que você tem um casal promíscuo que resolve possuir duas crianças, o que você acha que eles fariam fisicamente? Pois é. Uma vez possuídas as crianças, né? Você poderia ter uma história ali de uma relação sexual incestuosa entre os irmãos a partir da possessão dos adultos. Sim. Perversos lá atrás. E quando eu cheguei meio que a essa conclusão, foi antes de ver essa prequel. É porque a prequel é meio confusa, assim, né? As crianças, elas se envolvem com o personagem do Peter Quint lá, que é o Marlon Brando, e as crianças querem saber o que ele faz com a Miss Jessel, e o que é o amor. O amor... E aí, como eles têm uma relação conturbada, meio de sadomasoquismo, não sei o quê, as crianças começam a confundir aquilo. Então, amor também significa ter raiva, é ter raiva do outro, é bater no outro, não sei o que, não sei o que. Aí tem uma cena lá que o garoto começa a brigar com a irmã, e aí chega uma governanta e fala, o que vocês estão fazendo? Eu estou fazendo sexo com ela, eu estou amando ela, não sei o que. É um negócio mais explícito, assim, é dito, né? Claro que não é mostrado nem nada. Mas aí eu fiquei assim, porra, tá aí, o cara teve a mesma conclusão que eu tive, quer dizer... Pode ter essa leitura do filme também, claro. Meio esquisita, meio bizarra. Meio psiquiátrica. Foda. Pesado. Foda não, freudiana. Vamos dizer assim. Freudiana. Essa leitura freudiana, cara. Mas é isso aí, é um filmaço, cara. Eu acho baita também. Acho um baita filme. Eu dei muito mais valor a ele agora vendo a segunda vez e tal. O que mostra que nem todo terror tem que ser mostrado. Claro. Pode ser que eu acho que a sugestão é mais assustadora, é verdade. Sugerido, né? Muito mais, eu acho. Trabalha com os medos que estão dentro de cada um, sem precisar mostrar. Mas assim, psicológico e com algum fundamento de realidade, né? Quando sai muito da realidade é que eu acho que fica meio, tá bom, um monstrinho ali, daí. Né? Sabe um filme que eu acho um pouco parecido nesse ínterim, assim, tu não sabe se é terror, mas ele também tem um pouco... Aquele do Polanski,
O Inquilino. Ah, esse eu não vi, cara. Esse eu tenho aí, mas Pô, não vi. ele tem essa pegada aí. É meio terror, mas, cara, tem uma carga psicológica perturbadora também. Nessa vibe, assim. É, Filmaço também. é isso Mas aí. eu acho que é isso. Eu acho Então que é tá isso. aí. Fica a dica. Filmaço. Fica a dica. Assistam. Vale muito a pena. Beleza. 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 Vamos então aí pros spoilers do último aí, do Charulata. Tem spoiler do Charulata? Charulata ou não? Eu acho que tem o desfecho, né? No final, quando o Amal, né, o personagem do primo do marido, né, o marido é o Bupati, que é o cara dono lá do jornal, o jornal político, ele só quer saber disso, por isso, né, a vida para ele é aquilo, né, ele negócio de literatura, ficar lendo livrinho, aí é besteira. E ele fala isso, ele debocha disso, né, o que cria mais esse afastamento, né, a gente entende mais esse afastamento. E ele, daí, inicialmente ele tinha chamado o cunhado dele, né, o irmão da esposa, para ajudá-lo no jornal, né, e aí trazer a cunhada dela para fazer companhia. E esse cara, ele é um meio invejoso ali, né, da riqueza deles, né, afinal de contas eles são ricos, né, eles vivem num palacete vitoriano e tudo mais. E ele tem uma certa inveja, né, ele chega a falar, nós temos que ganhar deles no terreno deles, uma coisa assim. E ele acaba roubando o cofre, né, além de roubar dinheiro do cofre, ele deixa de pagar contas, que ele fica encarregado do cofre, o cara dá a chave do cofre para ele, de tanto que confia no cunhado, e ele Dá deixa de pagar chave do contas, cofre ele para diz dar um que incentivo, né? Para ele dizer, olha como eu confio em você, como eu tô te dando a responsabilidade, né? Para melhorar você como empregado daqui. Né? mas ele rouba, então, quando essa traição vem à tona, e aí mais ou menos no mesmo momento em que o Amal percebe que aquela linha tênue lá, que era, né, da permitida, está sendo cruzada, que está tendo um envolvimento, aí o Amal, muito corretamente, ele fala, bom, ele pensa, eu não quero ser mais um traidor do cara, Vou né? me afastar, né? Do Bopati, então ele se afasta, ela fica desesperada, ela pede que ele não tome nenhuma decisão precipitada. Inclusive ele tem lá uma proposta de casamento que chegou, tal, que o sogrão lá, o possível sogrão dele já anuncia que vai mandar o casal para Inglaterra, não sei o que, tarará. E ele acaba indo, não exatamente para esse casamento, mas ele vai, ele sai na calada da noite, quando na manhã seguinte descobrem, né, ela fica meio desesperada, passa um tempo e vem passa um tempo e eles até vão para a praia, tal, ela tem uma ideia de ajudar no jornal, voltam, e aí chega uma carta do Amal, isso já tem alguns meses que ele foi embora, e ela, ao achar que está sozinha com aquela carta na mão, ela chora, lamenta, por que você se foi, não sei o que, e o marido percebe, né? Daí ele entende tudo e tem toda aquela cena em que ele sai sozinho aí sem rumo, né, pensando na vida, chega a chorar, né, porque ele sabe que tem uma certa culpa, né, de ter relegado a esposa a um quinto plano. E aí na hora que ele vai secar as lágrimas com aquele lencinho bordado com a letrinha dele, aí ele lembra que aquilo ali na cultura deles era uma baita demonstração de afeto da mulher, né? Então assim, alguma coisa ela sentia por ele, pelo menos antes do cara chegar, né? Então ele vai dar uma chance para a reconciliação. E aí, no livro a reconciliação não fica clara. No livro, o livro termina com um let it be da vida. O cara vai viajar para uma viagem de negócios, anuncia para ela fala assim, me leva com você. E ele fala,
E ele fica pensativo, ele não diz nem que sim, nem que não. Aí ela mesma vira e fala, então, deixa pra lá. Ela fala, é uma palavra, termina com uma palavra lá que significa deixa estar. Né? E assim termina o livro. O Satyajit Ray, que entendia que cenas marcantes de um filme deveriam ser visuais, né? Que isso é que faz gravar na cabeça das pessoas a lembrança do filme, e é verdade, eu acho que ele está muito certo nisso. Ele fala, não ia ficar bom terminar com uma frase, então ele tentou imaginar um equivalente visual dessa indefinição, dessa reconciliação que tem ou que não tem, será que vai dar? Porque, porra, traição é traição, sempre vai ter um buraco, né? A coisa não volta mais a ser como era. E aí ele lembrou de um filme que ele tinha visto e gostou bastante, que é Os Incompreendidos, do Truffaut, que termina com um plano congelado, né? Na cena final, e ele faz isso aí. Só que aí ele faz quase uma fotonovela, né? Ele faz uma série de fotos. Uma sequência de né? fotos. Quando as mãos ela estende a mão para ele, fala, vem, entra em casa, volta, tipo, aqui é seu lugar. Tá. Ela estende a mão e ele vai com a mão e aí congela a imagem, eles não chegam a se tocar, então fica aquela coisinha aberta. É o equivalente visual para o deixa estar dele ali, né? A gente não sabe. E tem vários planos, né? E até tem um negócio ali que era meio uma mania dele de mostrar lanternas, né? Luminárias aí. Ela, quando escutou o marido voltando, ela já falou para o empregado buscar uma lamparina lá, uma luminária. E uma dessas fotos do final é na luminária. Tinha um simbolismo disso aí, aquela coisa de trazer a luz, né? Trazer a iluminação, trazer a razão ali para tal. Enfim, mas pode ser também o que aconteceu com o próprio Satyajit Ray, né? A mulher dele perdoou, não perdoou, aquela traição com a Madame Mukherjee, que aliás foi um grande problema. Ele falou que esse filme foi ótimo, foi o filme com menos falhas dele, não foi à toa, ele teve um elenco excelente, teve tempo para fazer o filme, não teve pressão de prazo. Só teve um problema nesse filme, que os personagens ficam mascando o tal do Pan lá, que é uma folha lá, um negócio, não sei se tem fumo envolvido, enfim, eles ficam mascando aquela porcaria lá. E a Madame Mukherjee, a atriz, ela era realmente viciada nesse negócio, ela ficava mascando aquele negócio o tempo todo. E isso detonava os dentes da pessoa, escurecia o dente e destruía o dente também. Então ela, mesmo sendo muito jovem, ela já tinha os dentes escuros, tinha os dentes feios mesmo. Tinha até vendo os extras aí tem um Blu-ray da Criterion, atualmente ela setentona, os dentes horrorosos. Então engraçado, a mulher do Satyajit chegou a falar, não tem condições de botar essa atriz no filme. Ele falou, não, eu quero ela. Por que será, né? Mas deixa que eu dou um jeito com a câmera. Então você pode ver que ela é filmada sempre num ângulo em que não aparecem os dentes inferiores dela, né? Sempre um pouquinho abaixo, mostrando somente, quando ela fala, a gente só vê os dentes de cima, que eram mais inteirinhos. Então esse foi o probleminha dela. Mas ele pegou mesmo assim. Ela é muito bonita, realmente. O rosto impressiona. Então, esse aí seria a minha dica de hoje. Beleza. Vamos fechar então aí, quase 2 horas de episódio. Bora. Com essas 3 diquinhas aí. O William tá com a nossa com a dica. O William Verei. vai ser o primeiro a seguir o Dicas Tripas, hein? Bora. E depois ele vai entrar no site lá do Filmes Clássicos. Vou comentar, né? Paguei a dívida. É isso aí. Vou ver, certamente verei. Beleza. Tá bom, então. Valeu, obrigado aí, William, pela isso, participação. Bicho. Tamo aí. Obrigado por me convidar. Esperamos você aí na próxima. Bora. E valeu, Alexandre, mais um episódio aí pra caixa aí do PFC. Valeu, Fred. Valeu, William. Valeu, cara. Até mais. Abraço. Ami chini go chini tomare o go bideshini. Ami chini go chini tomare o go bideshini.
তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ওগো বিদেশিনী, ওগো বিদেশিনী।